Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Fábio Sanches e estamos nessa batalha aí estudando o Estatuto da OAB, a Lei 8906 de 94. Estamos lendo e explicando sobre o assunto. É bom que você, no exame da OAB, você saiba disso porque nós podemos, uma das matérias que podemos gabaritar. Então, capítulo 2 dos direitos do advogado. Artigo 6º diz assim: não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíproco. Aí, aquele dever de urbanidade, é um princípio. Então não existe um triângulo entre advogado, promotor e juiz. O que existe, na verdade, é uma linha horizontal onde todos estão no mesmo patamar e todos devem se respeitar. Existe, eventualmente, algum servidor que se ache mais que o advogado, mas a lei fala no artigo 6º que todos estão no mesmo patamar, tá bom? Parágrafo 1º. As autoridades dos servidores públicos dos poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e as condições adequadas a seu desempenho, preservando e resguardando de ofício a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos desta lei, que é uma redação dada pela Lei 14.365 de 2022. Então, houve uma mudança e eles devem tratar o advogado no exercício da profissão com um tratamento compatível com a dignidade da advocacia. Parágrafo 2º. Durante as audiências de instrução e julgamento realizadas no Poder Judiciário, veja bem, aqui está falando da audiência de instrução e julgamento. Primeiro tem aquela audiência de conciliação e agora tem a audiência de instrução e julgamento, que é aquela que se faz provas. Na Justiça do Trabalho, tanto no criminal também, a audiência normalmente é una. No direito do trabalho, às vezes a conciliação e a instrução é no mesmo dia. Mas tem audiência de conciliação e tem audiência de instrução. Está falando aqui da audiência de instrução. Durante as audiências de instrução e julgamento realizadas no Poder Judiciário, nos procedimentos de jurisdição contenciosa ou voluntária, os advogados do autor e do requerido devem permanecer no mesmo plano topográfico em posição equidistante em relação ao magistrado que as presidia. Por isso, quando você vai fazer a audiência, tem aquela mesa grande, né? Mesa grande. Aí, na Justiça do Trabalho, fica o advogado do reclamante do lado esquerdo do juiz e no mesmo patamar está lá o advogado da reclamada. Um de frente com o outro. É isso que está falando. Não pode ficar um mais perto do juiz e o outro mais longe. Artigo 7. São direitos do advogado. 1. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Olha, você que vai virar advogado, muito bom. Você pode passar na OAB agora, que é uma OAB unificada. De repente você está advogando em São Paulo e você quer mudar para Mato Grosso, você pode ser advogado lá também. É lógico que você vai ter que fazer a inscrição naquela seccional. Mas é uma profissão que em qualquer lugar que você for do Brasil, você pode exercer. São direitos do advogado a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. É relativo ao exercício da advocacia, tem que ser inviolável. 3. Comunicar-se com seus clientes, é o direito do advogado. Comunicar-se com seus clientes, pessoal reservadamente, mesmo sem procuração.
quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Então é um direito do advogado, falando palatório com o cliente, ao mesmo sem procuração. Então é algo que você tem que gravar até para exercer a tua profissão. 4. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia. Aí que pega. Eu posso ter um representante da OAB ali naquela ocasião de prisão se eu for preso por exercício da profissão. Mas se você for preso por outro motivo, não vai ter. Então, ter a presença do representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade, e nos demais casos, a comunicação expressa a seccional da OAB. Advogado foi preso, exercício da profissão, representante da OAB para lavrar o auto de prisão em flagrante. Advogado foi preso, mas não tem nada a ver com a profissão, comunicação à OAB, tá bom? São direitos do advogado não ser recolhido preso antes da sentença transitar em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações em comunidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. Então, tinha antigamente teve uma ADIM aí, a 1127-8, porque nesse inciso tinha assim: são direitos do advogado não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações de comodidades condignas, assim reconhecido pela OAB. Esse assim reconhecido pela OAB foi declarado inconstitucional e, na sua falta, em prisão domiciliar. Então, não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações de comunidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. São direitos do advogado. 6. Ingressar livremente. A. Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Ingressar livremente. B. Nas salas de dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares. C. São direitos do advogado ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto em que funcione a repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. São direitos do advogado ingressar livremente, a linha D, em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Aquela situação de ter uma procuração para o foro em geral, mas tem algumas procurações que devem ter poderes especiais. São direitos do advogado, inciso 7, permanecer sentado ou em pé. O advogado pode fazer a arguição oral sentado, pode fazer em pé. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. São direitos do advogado, a linha 8, dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. São direitos do advogado. Inciso 10. Usar da palavra pela ordem em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública
ou comissão parlamentar de inquérito, mediante intervenção pontual e sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação aos fatos, a documentos ou afirmações que influam na decisão. Essa redação foi dada pela Lei 14.365 de 2022. Significa, tudo isso que for mudança, ele tem maior incidência de encarar na OAB. Então, são os direitos do advogado usar a palavra pela ordem em qualquer tribunal ou judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou como comissão parlamentar de inquérito, mediante a intervenção pontual e sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou afirmações que influam na decisão. São direitos do advogado. 11. Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. São direitos do advogado. 12. Falar sentado ou em pé em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do Poder Legislativo. São direitos do advogado. 13. Examinar em qualquer órgão do Poder Judiciário e Legislativo ou da administração pública em geral autos do processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Redação dada pela Lei 13.793 de 2019. Então o processo arquivado é direito do advogado ver sem procuração. Exceção são os segredos de justiça. Aquelas ações de Estado, aquelas que envolvem menor. Tem um monte de ação que é segredo de justiça também. São direitos do advogado. Inciso 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. São direitos do advogado. Inciso 15. Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirados pelos prazos legais. 16. São direitos do advogado retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. São direitos do advogado. 17. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. São direitos do advogado. 18. Usar os símbolos privativos da profissão de advogado. 19. São direitos do advogado recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. 20. São direitos do advogado. 20. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Então, a solenidade foi marcada para 1h30. O advogado está desde a 1h20, já são 12h15, ele pode protocolar a petição e se retirar do recinto. São direitos do advogado, inciso 21, assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios
dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo inclusive no curso da respectiva apuração. São direitos do advogado. A linha A. Apresentar razões quesitos. Aí tem vários parágrafos foram revogados, e aí tem um parágrafo segundo B. Poderá o advogado realizar sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações. Então, poderá o advogado realizar sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações. 1. Recurso de apelação. 2. Recurso ordinário. 3. Recurso especial. 4. Recurso extraordinário. 5. Embargos de divergência. 6. Ação rescisória. Mandado de segurança. Reclamação. Habeas corpus e outras ações de competência originária. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4 deste artigo. Parágrafo 4º. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fórum, tribunais, delegacias de polícias e presídios, salas especiais permanentes para os advogados, com uso e controle a ADIM 1127-8, julgou inconstitucional, com uso assegurados à OAB, O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fórum, tribunais, delegacias de polícia e presídio, salas especiais permanentes para os advogados, com uso assegurados à OAB. Aí eu tenho algo a falar sobre isso na prática profissional. Eu venho advogando já há mais de 10 anos. E hoje eu tenho visto que algumas delegacias têm sala da OAB. Alguns presídios também têm a sala da OAB, computador, com internet. E quando iniciei esse labor jurídico da advocacia, não havia isso. Você tinha sala da OAB nos fóruns, mas você não tinha sala da OAB no presídio e muito menos na delegacia. Tem muita delegacia que não tem ainda, mas tem delegacia que tem. Por exemplo, aqui na minha região, eu já vi a sala da OAB na Vila Jacuí, eu já vi a sala da OAB no Tatuapé, mas já fui em delegacias que não tinham. Mas eu acredito que é uma tendência agora todas terem. O presídio também, que fui em presídio que não tinha. Por exemplo, presídio que tem o CDP de Santo André, alguns presídios tem a sala da OAB. Tem uns que tem a sala mais escondidas. Tem um que você tem que falar com o servidor. Agora tem uns que são salas bem... Essa do CDP de Santo André, aí do presídio, eu acho muito interessante, uma sala boa para advogado. Se o advogado tiver que ficar lá, às vezes, atender 4, 5 presos, ele consegue porque ali tem uma estrutura. Voltando. Parágrafo 5º. No caso de ofensa inscrito da OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. Então, os advogados têm que entender também que devem procurar as prerrogativas sempre que forem ofendidos no exercício da profissão.
Aí você deve procurar a OAB perto ali do fórum e contar o relato, né? Então tem muitos respeitos, mas às vezes nós advogados também erramos em passar um pano, né? Deixar para lá. Mas o certo é procurar a OAB. Vamos lá. Parágrafo 6º. Presentes os indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo-se o mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo que em qualquer hipótese é proibida a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre o cliente. Então, essa mudança é da Lei 11.767 de 2008. Tendo motivação, há indício de autoria, prova da materialidade, que foi aquele advogado, a autoridade judiciária pode quebrar a inviolabilidade do escritório do advogado e deve marcar essa busca, apreensão com o representante e comunicar ao representante da OAB que pode comparecer. Mas mesmo assim não pode usar os documentos de clientes, de outro cliente, tem que ir lá buscar o que deve ser apreendido, pormenorizado. Parágrafo 6º, ou melhor, parágrafo 6º C. Já foi por 6º C, porque o A e o B teve parte vetada, mas o 6º A diz assim: a medida judicial cautelar que importe na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado será determinada em hipótese excepcional, desde que exista fundamento e indício pelo órgão acusatório. O B diz: é vedada a determinação da medida cautelar prevista no 6º A deste artigo ser fundada exclusivamente em elementos produzidos em declarações do colaborador sem confirmação por outros meios de prova. Tem aquela questão da delação premiada, né? A delação premiada pode ser importante para chegar ao conhecimento de vários crimes? Pode, mas tem que tomar cuidado. Às vezes um delator pode ser que ele está querendo confundir o judiciário e ele denuncia e depois você não acha mais nenhuma prova. Então tem que tomar muito cuidado com isso. 6º C. O representante da OAB referido no parágrafo deste artigo tem o direito a ser respeitado pelos agentes responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de abuso de autoridade e o dever de zelar pelo fiel cumprimento do objeto da investigação, bem como impedir que documentos, mídias e objetos não relacionados à investigação, especialmente de outros processos do mesmo cliente ou outros clientes que não sejam pertinentes à persecução penal, sejam analisados, fotografados, filmados, retirados ou apreendidos do escritório de advocacia. 6º D. No caso de inviabilidade técnica quanto à segregação da documentação, da mídia e dos objetos não relacionados à investigação, em razão da sua natureza ou volume, no momento da execução da decisão judicial, de apreensão ou de retirada do material, a cadeia de custódia preservará o sigilo do seu conteúdo, assegurada a presença do representante da OAB nos termos do parágrafo 6º F e 6º G deste artigo. 6º E. Na hipótese de inobservância do parágrafo 6º D deste artigo pelo agente público responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, o representante da OAB fará o relatório do fato ocorrido com a inclusão dos nomes dos servidores. Dará conhecimento à autoridade judiciária e encaminhará a OAB para a elaboração da notícia crime. 6º F.
É garantido o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional investigado durante a análise de documentos e dos dispositivos de armazenamento de informação pertencentes ao advogado, apreendidos ou interceptado em todos os atos para assegurar o cumprimento do disposto no inciso 2 do caput deste artigo. Sexto G. A autoridade responsável informará com antecedência mínima de 24 horas à seccional da OAB a data, o horário e o local em que serão analisados os documentos e equipamentos apreendidos, garantido o direito de acompanhamento em todos os atos pelo representante da OAB e pelo profissional investigado para assegurar o disposto no parágrafo 6º. Sexto H. Em casos de urgência devidamente fundamentada pelo juiz, a análise do documento, a análise